Fala pessoal, tudo bem? Robson Santana na área. Esse vídeo aqui não é nada de perfume, mas é porque um amigo meu pediu para que eu desse uma esclarecida sobre a placa, fonte, né? E eu, como trabalho com eletrônica, não vou poder deixar o meu amigo sem conhecimento também sobre essa placa, né? Vou passar a informação para ele, vou passar esse link para ele. Se alguém que não quiser acompanhar, não tem problema nenhum. Então, meu amigo aí, Renisvaldo, ele pediu para que eu desse uma pré-aula daquilo que ele precisava aprender sobre eletrônica. Então eu tenho aqui uma fonte de TV, tá? Que essa fonte também está com problema. Aqui temos essa fonte aqui como sucata, tá? E ele precisa não só aprender, mas entender o funcionamento, né? Que todo mundo precisa entender o funcionamento de cada coisa. No vídeo anterior eu ensinei como é que é feito o nosso perfume nas cadeias moleculares. Então deixei muito bem explicado aquilo que todos precisavam saber. Então aqui, essa é uma das fontes mais simples que temos aqui na nossa eletrônica. Tá? Deixa eu tirar mais o zoom para que fique melhor para a gente ver. Tá? Então vamos lá. Para o funcionamento dessa placa, vou deixar essa videoaula bem interessante para a gente. Tá? Deixa eu botar o microfone aqui para ele me pegar bem pertinho, para que não venha fugir o áudio, porque normalmente essas porcaria dessas aulas minhas está sendo uma negação. Então deixa eu ver aqui onde eu vou poder colocar. Vou deixar na mão mesmo. Então assim, essa videoaula é para eletrônica. Meu amigo Renisvaldo, ele pediu para que eu desse um curso de eletrônica para ele, mas eu falei com ele, não, eu não tenho como dar um curso de eletrônica para você. Robson, por que você está falando sobre isso? Não foi ele que pediu? Foi, mas serve para qualquer outra pessoa que quer aprender a eletrônica e os princípios básicos disso daqui. Tá? Eu não tenho um problema nenhum em passar para frente ou atender qualquer pedido de qualquer pessoa. Eu não estou aqui para me vangloriar, não. Estou aqui para tirar dúvida de todos, daquilo que me convém. Tá? Aquilo que não me convém, eu não ensino, porque eu vou dizer a vocês, eu não sei. Então, o que significa essa placa? O nome dessa placa aqui é uma placa fonte. Tá? É ela que recebe toda a energia e transforma a energia de 127 ou 220 para uma baixa tensão de saída. Aqui vocês podem ver que tem uma baixa tensão de saída, que é de, deixa eu ver aqui, tem uma baixa tensão de poucos volts, mas essa aqui não está indicando não. Mas eu vou procurar aqui que ela indica sim. Espera aí um momentinho. Eu vou continuar com essa aqui mesmo, mas como aqui temos diversas placas, eu posso explicar também com essa que está aqui, que o funcionamento é o mesmo, não tem diferença nenhuma. E eu quero que todos vocês entendam. Sai daí, fio, até o fio do microfone está me atrapalhando hoje, meu Deus. Espera aí, fio, sai daí, pelo amor de Cristo, fio. Pronto, vai ficar melhor agora. O funcionamento dessa placa, ela não tem diferença se for essa placa daqui. Tá? Eu ia procurar uma outra placa, mas não tem. Tenho essa daí, e assim também como tem outras pequenas aqui, que faz a mesma função dessas duas. Mas o que eu quero explicar para Renisvaldo, que foi ele que pediu para que eu desse um paliativo para ele, princípios básicos. Essa placa aqui, a diferença dela é porque ela é
o pino dela é diferente. Esse aqui é um LG e essa daqui, se eu não me engano, é a placa de uma Samsung. Os princípios são os mesmos. Então eu vou explicar por essa daqui e se der eu mostro até também as trilhas delas, como elas se comportam, entrada de energia, coisa e tal. Gente, se o áudio estiver bom aí, deixa um like. Eu vou começando a pedir o like desde agora. Aqui temos uma placa de TV, que essa placa de TV, ela tem uma entrada de energia. Essa entrada de energia, ela pode ser, como eu já falei, ela pode ser 127 ou 220 volts, se caso as placas forem convertidas para 220 volts. E já da entrada, um momentinho, já na entrada eu tenho aqui, mostrando para vocês aqui, esse circuito aqui chamado fusível. Agora sim eu vou dar um zoom e vou mostrar que aqui tem um fusível. Aqui é um fusível de proteção. Mas esse fusível de proteção, ele não trabalha só. Ele trabalha tanto com esse, como esse daqui também. O nome desse aqui é varistor. Aqui é um capacitor. Aqui funciona também como... Aqui são proteções. Esse e esse são proteções, tá? A energia, ela entra, 127, ela precisa passar pelo fusível e passa também pelo varistor. Ambos são proteções. Aqui a simbologia do fusível está logo aqui, esse risco aqui, tá? Daqui do outro lado vocês podem ver também que do fusível ele tem uma ponte que liga para o varistor. O varistor está logo aqui. É essa ponte aqui, tá vendo? Fusível alimenta o varistor, que é uma outra proteção. Esse daqui, na verdade, ele se abre quando a carga entra é excessiva. E esse daqui, ele se parte. Ele junta e fecha a energia para não entrar. Então, como é o funcionamento de uma placa? A energia, ela entra alternada. Como podemos entender que a nossa energia, ela entra... deixa eu ver se tem um papel aqui, para não ficar muito difícil de vocês entenderem. A energia, ela entra com 127 volts, normal aqui, 127 volts, e são entre 50 e 60 Hz, tá? Pode ser 127 volts ou 220, 50 e 60 Hz, vamos dizer assim 2 amperes. 2 amperes. Vou deixar essa lógica aqui para vocês. Aqui temos a energia que entra na fonte. A energia entra na fonte, 127 ou 220. Esse daqui, o Hertz, é o ciclo da energia que muda a frequência. Exemplo, a energia aqui no Brasil, ela entra em cargas de 127 volts e retorna 127 volts. Como? Ela entra e sai. Essa daqui é a frequência em que muda a direção da energia. Exemplo, entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai. E assim a frequência entre 50 e 60 Hz, ciclos de entrada e saída por segundo. Em um segundo temos a frequência entrando e saindo, é chamada frequência Hertz. E aqui temos a voltagem que entra, pode ser 127 ou 220. Então assim, temos a entrada de energia, em que quem quer aprender a consertar fontes ou qualquer equipamento, que pode ser esse modelo de fonte ou outro mais complexo,
ela entra de energia, ela passa pela proteção, e aí elas vão passar pelos capacitores. Isso aqui é uma bobina, tá? É uma bobina onde ela aumenta a frequência de, vamos dizer assim, de indução, bobina de indução. A energia ao entrar, ela entra com frequências osciladas, ou a frequência que eu acabei de explicar, que é essa daqui, 60 Hz. É energia alternada. Energia alternada. Mas a saída da energia, quando chega aqui, ela está em continuidade ou corrente contínua. A entrada dela é corrente alternada e aqui corrente contínua. Por quê? Quando a energia entra na fonte, ela utiliza esse equipamentozinho aqui, esse que está do lado desse capacitor grandão aqui, esse capacitor de filtro. Esse daqui chama-se ponte retificadora. O que é essa ponte retificadora? Aqui dentro existe 4 diodos. Tá? Diodos são esses componentezinhos aqui que tem essa faixa cinza. Tá? Aqui, ó. Você pode ver que aqui tem 2 diodos. E esses diodos estão dentro, não são esses, mas tem diodos dentro dessa ponte retificadora aqui. O que é que essa ponte faz? Essa ponte aqui, ela transfere uma energia que é alternada em ciclos contínuos. No caso, aqui eu tenho um diodo que vai receber a energia. Aqui eu tenho um diodo que vai receber uma energia, que vai passar para outro diodo, que vai receber uma energia, que vai transformar esse ciclo em alternância. No caso, a energia, vamos dizer que ela vai entrar, ela vai pegar um ciclo e vai dar continuidade. Ao invés dessa energia somente entrar e sair, vai dar só um ciclo de entrada, de corrente de entrada. Espero que vocês tenham entendido, senão a aula vai ficar muito grande. Passando a energia desse ciclo aqui, de entrada, de alternada, ele vai passar pela ponte retificadora, e quando chegar a esse capacitor, a energia ela vai aumentar. Por quê? Esse capacitor é chamado capacitor de filtro. Ele segura uma carga muito alta. Então a energia ela vai ser retificada, vai ser armazenada, tá? E aí vai passar por um resistor, vai passar por uma resistência, vai passar pelo o transformador chopper, que pode ser esse transformador chopper, ou pode ser um transformador normal. Esse aqui eu acho que não é chopper, mas ele vai ser transformada, essa energia vai ser transformada, vai passar pelo transformador chopper e vai ter que passar pelo esse regulador de voltagem. Ah, mas precisa ser transformada para 450 volts? Não. Ela não vai chegar a esse pico, porque aí é a capacidade máxima desse capacitor. Então aqui vai chegar em 160, 165 volts. Mas para que esse capacitor suporte a energia, ele tem que ultrapassar o limite. Tá? Vai ser aumentada a voltagem, né, de 127, vai armazenar, e aqui esse transformador ele vai transformar essa energia e estabilizar. Esses componentes aqui vai estabilizar. Aí vai passar pelo regulador. O regulador. O que é que esse regulador faz? Ele é um regulador de corrente. Ele regula a entrada de saída, vamos dizer, ele vai entrar a 160, então vai estabilizar a energia e vai regular. É um regulador como qualquer um outro, ele regula a corrente, né? Depois de regulada essa energia, aí
vai entrar uma energia de baixa aqui nessa parte aqui, ou pelo outro lado, que vai controlar através dos microcontroladores, que são esses pequenos aqui. São chamados de microcontroladores. Deixa eu ver se dá para pegar eles aqui no zoom. Só mais um pouco. Esses pequenininhos aqui são os microcontroladores, tá? Aqui. É ele que vai dar a função para outros reguladores de corrente, tá? Esse aqui também é um regulador. Esse daqui é um regulador. Um regulador que estabiliza a energia de entrada. Tá? Aqui é um microcontrolador e vai regular a energia de entrada e vai trazer uma energia de baixa, como vocês podem ver aqui, através da trilha. Tá? Ele pega a energia que está passada por um microcontrolador, vai receber essa energia, vai controlar e vai mandar para a saída. Qual é a saída? Essa daqui. Aqui nessa placa não está informando quanto é que vai sair. Mas na outra que eu fui buscar, que a função é a mesma, ela tem aqui os reguladores, eles estão bem aqui atrás dessa chapa. São 4, 3 que diga, não, esse aqui são 4, 1, 2, 3, 4. São 4, então tem aqui a corrente em que esses reguladores transformam. Todas elas aqui estão em 13,2 volts. São 4, 5. Aqui embaixo tem os microcontroladores, como eu tenho explicado na outra fonte. Tá? Ele microcontrola a frequência de entrada e a energia de saída. Tá? E aqui essa fonte ela recebe, como eu estava explicando na outra, ela recebe a energia, né, induz a corrente, capacita, regula, né, regula a entrada, retifica essa energia, transforma essa retificação, passa por um regulador de voltagem. Tá? Aí depois, aqui já é outra fonte, veja que a placa está marcada com esse traço aqui, tá vendo? Aqui já é uma outra parte de fonte, a fonte de baixa. Recebe a energia de alta, tá? Deixa eu tirar o zoom. Ela recebe a energia em alta, transforma essa energia através dos microcontroladores e dos reguladores de tensões, que são esses. Aqui também tinha um, foi tirado. Regula as tensões e baixa ela, tá? Vocês podem ver que aqui o fusível dessa já está aqui, né? Tem aqui o varistor, que controla também a entrada de tensões e corrente. Aqui já está em baixa, recebe em alta, está em baixa, estabiliza pelos capacitores. Aqui tem outro regulador, outro transformador, que esse vai trabalhar para a parte de cá, que as tensões estão aqui. Deixa eu ver se dá para pegar. As tensões estão aqui, 13 volts, mais 13 volts, 13.2. Esse daqui, esse transformador aqui, ele vai trabalhar nessa linha aqui dos LEDs. Ele vai estabilizar através desse capacitor aqui, né? Aqui através também dos diodos e capacitor, a energia, que o LED só tem um lado, tá? O anodo e o catodo. Ele vai trabalhar nos LEDs, estabilizado a energia. Esse capacitor aqui vai controlar e vai mandar a energia exata dos LEDs. Normalmente são 6 volts para cada LED ou 3 volts. Tá? Aqui a entrada de saída não tem a voltagem certa, porque aqui essa energia, dependendo de quantos LEDs vão, e não pode dizer na placa quantos volts na verdade vai emitir para aqui. Então essa energia aqui, ela não é estabilizada, ela é mandada com a mesma frequência, mas porém ela pode aumentar e elevar. Então ela fica uma energia chamada inteligente. Se queimou um LED, ele vai diminuir a carga para que uma barra da televisão, uma barra de LED, venha apagar e as outras venham permanecer acesas sem queimar
ou mandar mais energia para as outras, queimando todas então. Então o que é que eu quero dizer com isso? Essa videoaula, ela é simples e prática para quem quer aprender eletrônica. Deixa eu pegar outra placa aqui. Como eu vou consertar minha placa? Essa placa aqui é uma placa simples, tá? É uma placa muito simples. Vê que ela não tem muitos componentes, ela tem mais, né, pequenos reguladores, né, pequenos transistores, tem microcontroladores, regulador de tensão, 2 aqui embaixo, tem 3 na verdade, tem esse daqui também, tem um microcontrolador, tem outro aqui também. Essa fonte ela não é ruim de se trabalhar. Como é que eu vou trabalhar nessa fonte para detectar o problema dela? Primeiramente, quando você pega uma fonte dessa daqui, você pega ela e visualmente observa cada componente para ver se não está estourado ou queimado. Ou você vai olhar a fonte e olhar para ver se tem algum aquecimento exagerado. Normalmente as fontes elas têm ela fica com a marca, né? Quando elas queimam ou aquecem demais. Então é bom fazer a primeira verificação visual. Vocês verificaram visualmente a fonte de vocês? Se encontrou algum componente, é bom que você meça, exemplo, um componente antes e o depois. Se queimou um capacitor, vamos dizer assim, um capacitor desse aqui estourou, vocês observem a trilha de baixo, tá? Veja se o capacitor que estourou foi esse daqui e qual ligação ele tem aqui embaixo, tá? Aí vocês observam se for um diodo, se for um capacitor de disco, desses azulzinhos aqui, mede para ver ele direitinho, que é o certo é medir o antes e o depois, o componente antes e outro depois, porque ele pode ter sido interrompido por outro capacitor, vamos dizer assim. Aí você tirou ele, removeu, mede o diodo que está atrás e mede o que está na frente, o capacitor ou de eletrolítico, ou capacitor de disco, ou algo assim. Ou uma resistência, que aqui essa placa aqui, pouca resistência tem em cima, quase nenhuma. Tem só mais aqui. Que aqui, essa aqui na verdade ela não é uma resistência. Olhe bem, essa daqui não é uma resistência, tá? Ela tem 2 marcas douradas, então significa que aqui é um fusível. Funciona como um fusível. Veja aqui que ele tem esse símbolo aqui de resistência, tá? Então se ele aquecer aqui demais, ele vai estourar e funciona como um fusível. Então assim, queimou, você vai observar a olho, primeiramente o que é que queimou ou o que estourou em cima da sua placa, tá? Observou, trocou o componente pelas mesmas referências. Se caso o componente queimou e você não sabe ver qual é a referência, vocês podem observar isso aqui, ó. Toda placa ela tem a sua referência. Essa daqui, deixa eu ver se ela tem a referência. Se caso ela não tiver a referência, olha gente, ela tem aqui até as voltagens corretas aqui de baixo e eu não observei. Tem aqui. Cada placa ela tem uma referência da qual vocês podem procurar. Normalmente essa referência fica do lado da placa, em cima ou embaixo. Essa daqui é uma placa que eu não estou achando referência nenhuma, mas não significa que eu não vá achar a referência dela. Eu posso pegar a marca da televisão e o modelo e procurar na internet. Vamos dizer, placa fonte Samsung, modelo da televisão. Aí vai aparecer lá. Aí você pode botar lá, viu a referência da placa no Google, observa se a foto é a mesma, tá? E aí vocês podem ver a referência dela e botar planta baixa da placa tal, ou esquema da planta tal. Esquema da placa tal. Vocês vão ver a referência dela. Então a referência dessa placa aqui, ela está aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Todas as placas
Todas as placas ela tem uma referência, tá? Essa aí tem 3 referências, tá? Então ela pode pegar em 3 modelos de televisão. Observe que a referência dela, no final tem a letra A segunda tem a letra B e a terceira tem a letra C. Tá? Então ela pode utilizar assim, 3 tipos de modelo de televisão. Então, como vocês vão fazer esse reparo aqui? Esse reparo é vocês observando, o primeiro estágio é esse. Tá? O segundo é teste a frio, caso vocês não consigam ver o defeito, é o teste a frio, onde vocês vão ter que saber medir componentes, tá? Como ele se comporta, como ele funciona, tal. Aqui é ponte retificadora, trabalha como diodo. O próprio diodo é medido como uma escala de diodo, tá? Esses aqui são medidos em escala de diodos. Esse daqui é capacitância, tá? Aqui é bobina, pode ser continuidade, capacitância também, tá? Fusível você pode botar continuidade, que no caso esse aqui é continuidade. O outro fusível de entrada é esse daqui, pode testar com continuidade também. E transformadores vocês vão ter que ver na planta como é que é medido. Não tem como eu te explicar aqui como é que esses capacitores, esses transformadores são medidos. Tá? Reguladores. Esses reguladores eles são medidos com teste de diodo. A mesma coisa dos diodos aqui. Tá? Esse daqui, esses são medidos tudo da mesma forma. Esse também. E os reguladores você precisa ver a simbologia dele e pegar a referência. A referência dele fica logo na frente. Tá? Esse daqui está cheio de cola, não tem como ver a referência. Mas é medido na escala de diodo. Aqui é o chamado de optoacoplador. Esse componente aqui que ele faz a ligação das duas placas. Veja que aqui ele tem esses 4 pontos de solda. Ele funciona como diodo e transistor. Esse componente aqui, ele tem um transistor aqui dentro e tem um diodo. Ele transforma a energia em pulsos de luz aqui dentro. Tá? E depois você pode medir bobinas, como essa daqui, tem uma bobina aqui, até chegar a corrente. Vocês podem... Essa é a medição a frio. Como é a medição a quente? A placa energizada. Se vocês não estão conseguindo captar energia daqui, vocês têm que baixar a planta, a planta baixa da placa ou o esquema e ver quanto é que cada saída dessa tem que dar. Cada pino desses. Vocês aterram a placa. O aterramento, se vocês não verem aqui nada de aterramento, sempre fica uma chapinha onde vocês vão parafusar a placa de volta, no caso aqui. Se vocês não tiverem um pino aqui de chapa de ferro, vocês podem estar aterrando no negativo do capacitor principal, que é esse daqui, o menos, onde tem essa faixa aqui, tá vendo? Tem uma faixa de menos. Vocês podem aterrar nele e fazer a medição na placa de quanto volts estão saindo. Se não está saindo nada, aí vocês vão ter que fazer uma varredura na placa a quente, ela é energizada, tá? Tome todo cuidado, por favor. Ela é energizada e vocês vão ter que acompanhar até onde está passando energia. Caso vocês passem, que normalmente é o regulador de voltagem que dá problema, né? É o regulador de voltagem que dá problema, ou esses capacitores aqui de poliéster, eles abrem, eles estouram, ou esses daqui também estouram, ou o fusível abre. Então, se vocês passarem por um componente desse aqui e depois dele não ter corrente nenhuma, pode crer que aquele componente ali está quebrado ou queimado ou corrente de fuga. Vocês levantam ele, pegam a referência e trocam. O que é que vocês vão fazer? Testar a quente. Tá? Aí você energizam a placa e vê aterrando, tá? Aonde está saindo a voltagem correta. Saindo a voltagem correta tanto aqui como para os LEDs, sua placa está funcionando. A mesma coisa é uma placa dessa daqui, tá? Aqui também é uma fonte, só que essa aqui é mais complexa, porque essa placa aqui, ela recebe, vamos dizer assim, uma energia que já está, né, estabilizada para uma energia baixa. Aí essa aqui é mais complexa porque ela trabalha com micros componentes.
mas não é difícil. Isso aqui não deixa também de ser uma fonte para que vocês trabalhem, tá? Então, gente, essa foi a videoaula. Espero que meu amigo Renisvaldo ele tenha gostado dessa videoaula, né? Fiz para ele, que ele pediu para que eu ensinasse eletrônica para ele, mas como eu cheguei muito cedo hoje na eletrônica, abri a eletrônica e já vou deixar a porta baixa, já estou abrindo para fazer o meu trabalho. E essa aqui é uma aula básica para quem quer aprender eletrônica. Não tem dificuldade nenhuma de vocês pegarem essa aula e botarem em prática. Cuidado, porque vocês vão trabalhar com placas energizadas, tá? E circuitos eletrônicos em que, se você não souber medir direitinho, pode acabar ou acarretar um defeito pior. Então eu estou deixando aqui uma aula básica de eletrônica, como vocês podem, na verdade, começar a trabalhar com ela. Não tem dificuldade nenhuma de vocês aprenderem a eletrônica, simplesmente tem que conhecer esse equipamento aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês, que é o multiteste, tá? Esse multiteste é a ferramenta principal de um técnico de eletrônica junto com o ferro de solda, tá? Então, trabalhando com esse equipamento e você conhecendo cada escala dessa daqui, vocês podem trabalhar direitinho com a eletrônica. Nos vídeos do YouTube, muita gente ensina como trabalhar em cada escala do multiteste ou multímetro, né? Então vocês podem, né, estudar direitinho aí como fazer o funcionamento de cada placa através do estudo visual da placa a frio e a placa a quente, tomando todo o cuidado para que vocês não queimem também o multiteste, porque existem escalas sensíveis para cada escala de alternância, de voltagem, corrente contínua, corrente alternada, né, capacitância, o chamado voltímetro, né, amperímetro e tal, e na escala de diodo. Se vocês colocarem na escala contínua, certamente, se você energizar essa parte, vai queimar o seu multiteste. Então tem que saber estudar primeiramente cada componente e estudar também cada simbologia do multiteste. Aqui vou ficando com esse vídeo maravilhoso novamente, porque as aulas que eu dou aqui é para aprender, e se vocês não querem aprender, fica lá atrás, tá bom? Deus abençoe a todos. E se você gostou desse vídeo, deixe para fortificar o canal. Se vocês querem aprender sobre perfumes, meu vídeo anterior ele vem explicando detalhadamente o que é um perfume. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês aprovam os vídeos de perfumaria, se vocês querem comprar a apostila A Arte de Fazer Perfume, entre no meu WhatsApp através do número 71988605939. Peça o seu, que está num preço deste tamanho mesmo, acessível para todos. Se vocês gostam de fazer produtos de limpeza, eu também tenho outra apostila, A Arte de Fazer Limpeza, que não tem volume, é só esse mesmo, que tem quase 130 tipos de produto diferentes, que está no mesmo preço, daquele tamanho assim, acessível para todos. Vocês podem tirar o preço, o valor do livro, já começando a trabalhar. Na primeira semana, vocês praticamente já, nos primeiros dias de trabalho, vocês já tiram o valor do livro rapidinho, se for vocês trabalharem com produto de limpeza. Se for perfume, vocês tiram rapidinho também. Com 2 perfumes vendidos, você já paga tanto o livro ou a arte de fazer perfume volume 1 e 2, ou a arte de fazer limpeza. 2 perfumes você paga o livro, ou 2 perfumes você paga o livro também. Tá? Então assim, eu vou me despedindo de vocês com mais esse vídeo maravilhoso, interessante, de aula de eletrônica. Tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos com Deus.